nós anunciaríamos a ExxonMobil. Quem fará a apresentação é o Matheus Araújo Herculano e Vanderlei Angonese. São, respectivamente, da Controladoria e do Serviço de SAP. A apresentação será nesse momento, então, na sequência, a gente retorna com a Centro de Integração Empresa-Escola. Então, com vocês, ExxonMobil. Bom dia, me ouvem? Testando. Bom, primeiramente, queria agradecer ao professor Giancarlo pelo convite, tá? Pela oportunidade de apresentar aqui a nossa empresa para vocês. Como o professor bem falou, meu nome é Vanderlei. Eu sou egresso aqui da Cefet, fiz mestrado aqui lá no século passado. Então, é um prazer estar aqui novamente. Tá? E a ideia nossa hoje é apresentar, assim como a gente está fazendo lá fora, apresentar o programa de estágio da empresa. Tá? Então, a gente tem algumas facilidades em função de a proximidade aqui, bolsa, etc. Né? Então, vai ser tudo apresentado com vocês com mais detalhes agora sobre a empresa em si, que muita gente não a conhece. E, na sequência, alguma dúvida, a gente está ali fora na feirinha, até meio-dia, pelo menos. Então, por favor, apareçam. Matheus. Pode passar. Aqui está uma pequena agenda que a gente vai fazer rapidamente. Né? A gente quer dar a primeira visão geral da empresa, acaba sendo uma empresa que a gente não vê logotipo, a gente não vê no mercado, a gente não vê em nenhum lugar. Falar um pouco dos representantes do comitê que estão aqui, o programa de estágio e... Bom, na verdade, não era nem para ter palestrantes ali, a gente já está aqui. Pode passar, por favor? Então, um pouco da ExxonMobil. A ExxonMobil está no Brasil desde 1912, quando ainda era conhecida pelo outro nome, né, era Standard Oil, e atuava no ramo de exploração e também atuava no ramo de combustíveis. Eu acho que, não sei se todos aqui vão lembrar, mas existiam os postos Esso até 2006, que eram operações da própria Exxon, né? A Esso era uma marca da Exxon, e que foi vendida para a Shell. Então, no ramo de combustíveis não tem mais atuação, mas a atuação sempre permaneceu contínua aqui dentro do Brasil. Né? Em 1999, a gente surgiu com o Centro de Serviços, que é onde a gente fica alocado hoje. A gente centraliza vários tipos de serviços. Né? Nós temos o Vanderlei faz a parte do serviço de TI, eu faço parte do serviço de controladoria, onde nós atendemos o mundo inteiro, desde pessoal da Argentina, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Europa, pessoal de Bangkok e pessoal da Índia. Não são os únicos serviços que nós prestamos, né? Nós temos também a parte de tesouraria, a parte de créditos, a parte de atendimento ao cliente, principalmente na área química. E os outros ramos que nós temos hoje também, a exploração e produção. Né? Nós estamos com um campo da Baía de Santos, onde vai ser feita a exploração de petróleo junto com a Equinor, com a previsão para esse ano de ser feita a primeira extração do óleo. E também temos a planta química, que fica em Paulínia, que trabalha com a revenda de produtos que vêm dos Estados Unidos e da Tailândia. Só um pouquinho, Matheus. Hoje a empresa é muito mais uma empresa de energia do que uma empresa de exploração de petróleo. Tá? Então, em função do que está vindo no mundo elétrico, né, a eletrificação do mundo, a gente está trabalhando também na questão de desenvolvimento de tecnologias verdes, né, desde produção de energia através de alga, de prospecção de lítio também para fazer as baterias atuais dos automóveis. Aí, né? Então, hoje... No passado, o foco era petróleo, hoje não mais. Então, a empresa se classifica como empresa de energia para o mundo sustentável. Aqui são os nossos representantes. Né? A gente não é do RH, a gente é uma equipe voluntariada que está buscando trazer estagiários. Né? Nós temos várias frentes de trabalho na FAI, UP, PUC, na UFPR, na UTP. E nós somos os representantes aqui da UTFPR. Bom, aqui, agora, eu vou falar um pouquinho do nosso programa do estágio. Né? A gente está trazendo aqui os dados de 2024 e coisas que a gente quer salientar. A Exxon é uma empresa que pensa no funcionário para durar, que pensa em longas carreiras. Né? Nós temos muitas pessoas com 7, com 10, com 14 anos de carreira lá dentro. Então, quando a gente busca o estagiário, a gente está buscando que ele faça a sua carreira lá também. É super comum encontrar pessoas que iniciaram a sua vida profissional lá como estagiários e continuam até hoje.
E como funciona o processo de estágio, né? Ele sempre vai abrir no segundo semestre. A gente está baseando com dados do ano passado. Entre julho e agosto é abertas as inscrições, né? Os dados de 2024 foi 22 de julho a 26 de agosto. Eu vi o pessoal comentando, sim, é necessário ter o inglês, mas não se preocupe que não precisa ser um inglês fluente, não precisa ser o inglês que você precisa do certificado, você não precisa provar que você tem um inglês bom, você precisa ter um inglês que você consiga se comunicar. Por que é necessário isso? Como a gente falou, a gente trabalha com o mundo inteiro, a gente vai ter reuniões com o pessoal dos Estados Unidos, pessoal de Budapeste, às vezes pessoal da Argentina. Então, é necessário ter uma língua em comum e ela acaba sendo o inglês. Mas você vai receber muitas informações em inglês, você vai ter reuniões em inglês, mas lá dentro você também tem a oportunidade de ter aulas de inglês se você tiver necessidade. Então, não se intimidem, esse não é um item que tem que ser eliminatório, você pensar, eu não tenho inglês, eu nem vou tentar. Tenha um inglês básico mesmo, que você às vezes aprendeu, seja por cursos, seja online. Tente, é isso que eu estou dizendo. Tente, se você consegue ter uma comunicação, mesmo que básica, eu aconselho tentar. Não se preocupe com sotaque, com pronúncia. Ninguém vai esperar um estagiário com inglês fluente, isso é irreal. E, bom, o dos cursos. Só complementando, mesmo porque que acontece? Hoje em dia, é comum a gente trabalhar com equipes de vários países. Quase todo mundo que não língua inglesa. Então, ninguém está muito preocupado com gramática, com dicção. A ideia é você entender o que está falando, o que está recebendo informação, responder adequadamente, e é isso. Então, sem muito estresse nesse aspecto, né? E dos cursos desejáveis, né, os principais, a gente está falando sempre das engenharias, e temos engenharia da produção, engenharia elétrica, mecânica, e nos cursos de administração, contábeis, temos também uma área de direito, tem a área de comunicação. Vamos ter a área de química também, para a parte de atendimento ao cliente. E isso falando principalmente de Curitiba, né? Ainda existem vagas também para a filial do Rio de Janeiro, que é mais focada em exploração e pesquisa e desenvolvimento. E em São Paulo também mais para a área química, né? Por causa da nossa planta química que fica em Paulínia. Só complementando, pessoal, por que dessa diferenciação, por que desse foco, vamos dizer assim, nas engenharias e administração? Porque o Brasil presta suporte, basicamente, em serviços de TI para fora, né, para o mundo todo, vamos dizer assim. Então, são em torno de 300, 400 pessoas, e de controladoria, parte de custos, etc., onde a administração, o conhecimento de alguém de administração e economia, contábeis, é muito mais adequado. Então, por isso que existe essa preferência por esse tipo de curso. Não é que se elimina os demais, é mais pelo know-how que vocês têm, que vocês vão apresentar, que vai ajudá-los no dia a dia lá na empresa, né? Mas só em função disso mesmo. E o processo funciona da seguinte forma, né? Após encerrar as inscrições, vai ser feito do teste cultural, teste de inglês e o teste de raciocínio lógico. Passando dessa fase, vai ser feita uma dinâmica de grupo, onde tudo 100% online. Dentro dessa dinâmica vai ter a parte da ExxonMobil, né? Porque esse primeiro momento é tudo pela Matchbox. Nessa parte da dinâmica entra a Exxon junto para fazer a dinâmica. E, por último, vai ser um vídeo de 1 minuto e meio, se apresentando e falando sobre um tema que vai ser solicitado para vocês. Passando essas 3 fases, né, se você for selecionado, a gente teve, falando dados de 2024, foram mais de 120 estagiários que foram contratados. Então, passando dessa fase, os estagiários começam em janeiro de 2026. E como a ideia é ficar até 2 anos fazendo estágio, a empresa sempre pede que seja nos últimos 2 anos que esteja no curso, né? Então, a graduação seja para o ano agora, para o próximo estágio, vai ser entre dezembro de 26 até dezembro de 27, que seja a conclusão do curso, principalmente porque a empresa busca efetivar os estagiários que iniciaram. E falando também um pouquinho dos benefícios, né? A empresa, que, como eu comentei, ela tem a oportunidade de longa duração, uma longa duração dentro da empresa, tem a possibilidade de movimentação, então pode ser que você entra fazendo controladoria, você vê que tem muitas áreas correlatas na parte de TI, você pode mudar de área, você pode
ficar fazendo essas transições, né? Não é esperado que você vai fazer o mesmo trabalho o resto da sua vida. Eu estou há 3 anos, já fiz 2 movimentações, né? Eu comecei com contabilidade de custos na parte dos Estados Unidos, depois fui para a parte do Brasil, e agora estou na parte de consolidação de resultado. Eu estou só há 3 anos na empresa. Isso é bem comum de acontecer lá. Então, a empresa fomenta esse rodízio, job rotation, que eles chamam, né? Que o objetivo é você ficar 2, 3 anos em cada área, aprender, desenvolver alguma coisa dos teus skills ali do próprio ambiente, né? E partir para um novo desafio, onde muitas vezes você começa do zero, tem que aprender tudo de novo, desde tecnologia, pessoas, equipe, enfim, muda totalmente, o que é legal, né? Você se desenvolver e não ficar no marasmo fazendo 20 anos da tua vida a mesma coisa, que é bem comum nas empresas. E só complementando o que o Herculano falou, na verdade, é comum ver pessoas lá dentro com 15, 20, 25, 30 anos de empresa. Então, é uma empresa onde se objetiva efetivamente a pessoa ficar num ambiente inclusivo, num ambiente que você gosta de estar trabalhando, tá? Que você tenha uma perspectiva longa de carreira, né? Eu estou lá há 7 anos, por exemplo, trabalhei 22 anos no final do HSBC e são empresas globais com visões similares, né? Então, eu vejo como uma facilidade ou uma vantagem de hoje vocês, com o objetivo de entrarem no mundo corporativo, entrar numa empresa de nível mundial, onde você tem uma perspectiva similar em qualquer empresa multinacional que você entrar. O modus operandi da empresa é similar, então facilitaria a vocês a migração de uma empresa para outra, a integração em empresas de ramos diferentes, multinacionais, que hoje cada vez mais estão vindo para o Brasil, né? Isso aí também, só finalizando, o nosso estágio ele é com 4 horas de duração, A bolsa do ano passado foi R$ 2.200, mais vale transporte, então vai ser próximo desse valor nesse ano que vai abrir. E uma coisa que até me pegou no início, quando eu entrei na companhia, eu esperava uma companhia que seria muito mais regrada, principalmente na questão de roupa, e é uma empresa muito diversificada, é uma empresa que valoriza a identidade da pessoa. Então, não há qualquer preconceito ou qualquer discriminação com pessoas, se você tiver o cabelo colorido, se você tiver a tatuagem exposta. Não tem que... o trabalho é presencial, tem a flexibilidade de, algum momento da sua vida, você precisar trabalhar de casa, seja porque você foi viajar, foi para a casa dos pais uma semana, é possível você trabalhar remoto, você precisa ter um atendimento médico e trabalhar de casa, mas o trabalho é essencialmente presencial, assim, se espera que tenha disponibilidade de ir a maior parte do tempo. Também das vestimentas, do jeito que eu estou vestido agora, eu tô com a roupa adequada para trabalhar lá, não tem formalidade, não tem que usar camisa, terno, nem nada. Essa empresa já foi assim, mas desde pelo menos 2020 a gente já tem um ambiente muito mais diversificado e inclusivo. A pandemia nos ajudou nesse aspecto. Aqui a gente está falando um pouquinho das skills aplicadas, né? A capacidade de aprender novos processos, ferramentas, resolução de problemas, a capacidade analítica. Coisa que eu até esqueci de comentar, né? Quando o estagiário inicia em janeiro, ele não inicia direto no time que ele foi designado ali pela dinâmica ou pelas áreas de interesse. Ele tem 1 mês de cursos, até para as ferramentas mais básicas, desde o Outlook, Excel, Python é uma ferramenta que está vindo muito forte e a gente vê que os estagiários têm muita facilidade. Então, são 1 mês com todas essas aulas e aprendizado sobre essas skills para poder chegar até mais preparado para os times em fevereiro. Aqui falando um pouquinho de controladoria, né, porque eu gosto de trabalhar na controladoria, né, a gente tem o processo dinâmico, a gente está passando por várias mudanças, várias migrações entre empresas, né. Recentemente, a Exxon adquiriu 2 empresas, a Denbury e a Pioneer. Isso trouxe bastante dinamismo, bastante desafio na parte de controladoria, de readequar processos de 2 empresas e também conseguir trabalhar com toda a migração, todo o processo, toda a rotina de uma empresa, todo um sistema diferente para outra. Também o contato, né, com pessoas de outras culturas e essa flexibilidade de, em 3 anos, já ter tido 3 movimentações, que é até um pouco mais rápido do que é o esperado. Bom, é isso que a gente tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida.
Qualquer coisa, estamos lá na feira, pessoal, lá no fundo. Tiver alguma dúvida depois, só nos procurar lá, tá bom? Muito obrigado, aliás.